Oi, meu nome é Ricael, eu tenho 24 anos, sou fotógrafo aqui de Fortaleza e hoje eu vou contar um pouco da minha história aqui no canal B2W. Bom, eu sou natural aqui de Fortaleza, né? Morei acho que em 3 lugares, mas confesso que eu não me recordo tanto assim da minha infância. Sou filho da Luzirene e do José Ivan, mas todo mundo chama ele de Dedé, e eu tenho 2 irmãos, que é a Rafaela e o Rafael. Não vou saber dizer a idade deles, porque eles são... Eu sou bem ruim assim com idades, mas eu sou cerca de 10 anos mais novo que eles. E na infância eu sempre fui uma pessoa assim estudiosa, mas eu não me considerava uma criança nerd, não. Eu assim, as pessoas me consideravam, mas assim, nerd geralmente não se considera nerd, né? E eu tô nesse grupo aí. E eu nunca fui uma criança que sabia muito bem o que queria fazer, então muitos dos meus amigos já tinham aquela vontade de ser alguma coisa quando crescessem, e eu nunca fui essa pessoa. Então eu sempre tentava me inspirar nas pessoas da minha família, né? Principalmente meu irmão. Tanto é que quando eu terminei o ensino fundamental, eu fiz o ensino médio no Instituto Federal, que é aqui do Ceará, e eu escolhi o curso de informática porque o meu irmão trabalhava nessa área de TI. Então ele foi a minha principal inspiração para seguir nessa área. Achei que eu ia gostar, só que nessa idade, né, na época eu tinha 14 anos, a gente não sabe muito bem o que a gente quer, né? Nem hoje a gente sabe direito, assim, 100% o que a gente quer na maioria das vezes. E não foi diferente, eu me decepcionei, assim, com o curso em si, mas eu não me arrependo de ter feito, né, o ensino médio lá, junto com esse curso técnico de informática, porque eu conheci muita gente legal. Então, muitos dos amigos que eu conheci nessa época foram responsáveis pela pessoa que eu sou hoje, e guardo assim eles e tenho eles como melhores amigos até hoje. Apesar de não ter me identificado muito com o curso de informática, né, eu terminei ainda, e quando eu cheguei, estava chegando ali no final, que na época a gente fazia o Enem, eu acho que até hoje a gente faz o Enem, né, porque eu não costumo pesquisar mais sobre isso, mas eu fiz o Enem e eu passei muito tempo procurando assim, o que eu queria fazer. Então eu passei por todos os cursos que você imaginar, psicologia, letras, jornalismo, não sei o que, porque eu realmente não tinha ideia do que eu queria fazer. E aí, pesquisando mesmo na internet e vendo algumas coisas que eu poderia estudar, e estudando para o Enem também, né, que a gente estuda várias matérias do ensino médio, eu gostava muito de biologia na época. Então eu resolvi dar uma chance e fiz o Enem, passei para a faculdade de biologia, cursei na Universidade Federal do Ceará, e no começo eu amava assim, o curso, gostava demais, e não tinha pretensão de fazer outra coisa, tinha pretensão de terminar o curso, atuar profissionalmente, porque eu tinha conhecido o curso e tinha achado muito legal tudo que eu estava aprendendo. Só que eu sempre tive muita vontade de ter uma câmera, né? É uma coisa meio aleatória agora, mas eu sempre tive vontade de ter uma câmera, só que nunca foi uma vontade minha de ser fotógrafo, eu não pensava nisso, eu só achava muito legal o fato de ter uma câmera e de fotografar. E acho que no 4º semestre da biologia eu virei bolsista, né? O monitor de microbiologia, e aí eu comecei a ganhar o meu dinheiro, né? Era uma bolsa de R$ 400, se eu não me engano. Era muito pouco, mas eu já conseguia fazer as minhas coisas, porque eu ainda dependia dos meus pais, né? Então eles me ajudavam muito. E aí foi quando eu tive a oportunidade de comprar a minha primeira câmera, e a minha ideia inicial era fazer foto de vida selvagem, né? Fazer foto de animais, porque eu queria juntar a fotografia e a biologia. Comprei a câmera e comecei a estudar um pouco, né, sobre a parte técnica da fotografia, que a gente precisa saber mesmo. E nessa ideia de ser um fotógrafo de vida selvagem, eu fiz um curso aqui em Fortaleza, que foi um curso presencial na época, e era um workshop justamente de fotografia de vida selvagem. E assim, eu lembro que foi um curso que não serviu praticamente nada para mim, porque eu achei um curso que não me deu nenhuma experiência muito legal. Assim, foi num parque ecológico aqui da cidade, né? E eu acabei não fazendo nada do que eu imaginaria que eu ia fazer nesse curso, e a minha câmera depois disso ficou parada, porque eu estava meio perdido, assim, eu achei que não era o momento, que não iria dar certo essa parte de fotografia de vida selvagem. Deixei a câmera parada, segui minha vida. Um tempo depois, eu deu aquele peso na consciência, né, de que, meu Deus, eu gastei sei lá quantos R$ 1.000 em uma câmera e ela tá parada, não vou fazer nada com ela. Então eu comecei, assim, por livre e espontânea pressão, a pesquisar mais coisas sobre fotografia, e aí foi quando eu descobri fotografia de pessoas, né? Então eu comecei a estudar sobre ensaio de casal, ensaio feminino, e fui criando um gosto por isso, né? Não esperava realmente, foi meio que sorte, assim, eu ter criado um gosto por essa parte, mas como eu fui aprendendo e gostando, eu resolvi começar a praticar. Estamos em 2018, já tinha 4 meses, né, que eu estava com essa câmera. E aí, quando chegou no mês de agosto, mais ou menos, eu resolvi fazer o meu primeiro ensaio, né? E foi um ensaio de portfólio.
E ali foi onde eu tive a certeza de que era realmente algo que eu queria fazer e não mais fotografar vida selvagem ou fazer qualquer coisa relacionada à biologia, e sim fotografar pessoas. Então, desde o primeiro ensaio de portfólio, eu já criei o meu Instagram para mostrar um pouco mais do meu trabalho. Eu comecei a fazer mais portfólios, principalmente na área de retratos femininos, que era o que eu mais gostava, e às vezes fazia alguns casais, mas o meu foco mesmo era retratos femininos. E nisso eu já estava no quarto semestre, né? Estava acabando o quarto semestre, na verdade, eu estava entrando já no quinto, e o curso de Biologia é um curso de 8 semestres, né? Então a minha ideia no começo era finalizar o curso, os 8 semestres, e depois trabalhar ainda na área de Biologia, mas seguir com a fotografia como um trabalho secundário. Nessa época, como eu ainda era muito novo, se eu não me engano eu tinha 19 anos, eu não tinha noção de que era possível viver de fotografia, porque desde muito novo, na minha família pelo menos, as pessoas colocam na nossa cabeça que a gente precisa fazer uma faculdade, precisa se formar, precisa trabalhar em um emprego que é mais comum, né? E fotografia não era isso. Então essa foi a minha ideia inicial, continuei biologia, só que eu fui começando a não querer mais estar no curso, porque não estava me fazendo bem. Então quando eu estava ali no 7º semestre, foi assim o meu auge. Eu não aguentava mais, eu tinha muita crise de ansiedade, não sabia o que fazer, porque eu tinha muito medo de abandonar o curso, querer seguir na fotografia, tinha medo do que meus pais iam pensar. E foi muito difícil para mim tomar alguma decisão quanto a isso, mas criei coragem, acabei criando coragem. E eu não abandonei o curso, mas eu fiz uma transferência interna na própria Universidade Federal e eu saí do curso de Biologia para o curso de Publicidade. E aí, nessa época, eu achava que o curso de Publicidade ia me proporcionar o que eu precisava para conseguir seguir profissionalmente na fotografia. Aqui a gente já está no ano de 2020 e foi quando eu comecei o meu primeiro semestre na Publicidade e Propaganda. Nessa época ainda estava presencial, porque era bem no início do ano, e eu comecei a cursar focado mesmo em ser fotógrafo profissional depois da faculdade. Só que eu comecei a entender que eu não ia aprender na faculdade coisas tão direcionadas para o que eu queria fazer dentro da fotografia. O curso de Publicidade é um curso muito geral, então como eu já tinha uma ideia muito fixa na cabeça, não era um curso que ia realmente me fazer alavancar como um profissional. E aí foi quando chegou a pandemia, e que ficou tudo online, né? Porque o primeiro ano de pandemia foi muito pesado, ninguém estava preparado para isso. E eu considero que quando acabou a pandemia, foi que eu comecei a ganhar muito bem com fotografia. E ali foi onde eu tive a visão de que eu realmente conseguiria viver daquilo se eu me dedicasse só na fotografia. Então, assim que acabou o primeiro lockdown, no período de agosto, eu tomei a decisão de trancar o curso de Publicidade e Propaganda. Eu estava no meio do 2º semestre, também não queria mais nem saber do curso. Resolvi trancar e comecei a investir em alguns cursos muito específicos para fotografia. Então, tanto na parte mais técnica, como na parte de empreendedorismo e de fotografia como um negócio mesmo. Porque a gente, quando começa, a gente não sabe que a gente precisa se tratar como uma empresa. Eu não tinha essa mentalidade e quando eu tranquei o curso, eu comecei a focar muito nisso, porque eu queria realmente levar a fotografia como uma profissão para a minha vida mesmo. Um detalhe é que ninguém da minha família sabia, só a minha irmã, aliás, sabia que eu tinha trancado, né, esse curso de publicidade para seguir realmente na fotografia. E eu optei mesmo por não contar, porque eu já tinha passado por uma situação meio ruim de ter mudado de curso, né? Não contei para minha mãe e meu pai também, se eles assistirem esse vídeo aí, eles vão ficar sabendo que eu mudei e tranquei a biologia, né? Mas eu não contei para eles para poder evitar esses transtornos, eu ficar mal, e eu resolvi realmente, como eu estava querendo focar na fotografia, eu acreditei muito que ia dar certo, então tranquei o curso, segui o meu coração, comecei a fazer vários cursos muito específicos de fotografia e assim que acabou o lockdown, por algum motivo, eu disparei assim na minha cidade, nos ensaios, tanto femininos como de casal. Comecei a ganhar super bem, foi quando eu comecei a conseguir a minha independência financeira, né, que acho que é o sonho assim, de muita gente, eu acho que eu tinha 21 anos. Aí depois disso eu comecei a pegar mais gosto ainda, né, porque eu já estava ganhando muito bem, e aí comecei a fotografar, acabei em 2020, chegou em 2021, e aí teve outro surto da pandemia, e assim que começou esse segundo surto, eu comecei a fazer muita coisa em casa. Então eu comecei a produzir mais reels nessa época, né? Que os reels estavam muito em alta, e aí eu comecei a produzir muitos reels para o meu nicho mesmo, de retratos femininos de casal. Meu Instagram aumentou muito o número de visualizações, então eu dei uma disparadinha.
Só que por algum motivo eu fui começando a perder o gosto, assim, pelo meu trabalho. Eu não estava gostando muito mais da estética do meu trabalho. Eu tentava várias coisas para melhorar, procurava o que podia estar errando, e não conseguia chegar em um resultado que eu gostasse. Meus clientes nunca reclamaram, assim, mas a gente que é fotógrafo, a gente tem um olhar mais crítico, né? E eu criticava muito, assim, tudo que eu estava fazendo nessa época. E foi quando eu comecei a procurar outra coisa que eu pudesse fazer dentro da fotografia. A fotografia sempre foi uma certeza, né? Desde que eu estava lá na biologia. Foi uma certeza de que eu queria seguir na fotografia. E aí eu procurei alguma coisa dentro da fotografia que eu pudesse fazer numa situação de lockdown de novo, né? Sem sair de casa, e que não fosse essa parte de fotografia de pessoa. E aí foi quando eu vi um vídeo recomendado no YouTube sobre fotografia de comida, que era algo que eu nunca nem tinha pensado, né, na vida. E assim, a minha primeira mentora, inclusive, falou que eu sou taurino, né? Então não tinha nem como errar. E realmente, assim que eu vi o vídeo de fotografia de comida, me identifiquei na hora e aí eu comecei a procurar 1 milhão de coisas, comecei a colocar mais coisas na minha bagagem de conteúdo e aprender muito sobre essa parte. E fiz o meu primeiro curso, fiz o meu segundo curso e aí eu comecei a ter a certeza de que eu queria fazer uma transição de carreira, meio que do nada mesmo, mas eu acho que eu sou uma pessoa muito assim de fases. Então eu comecei essa minha transição de carreira para fotografia de comida e dessa vez eu tinha muito mais responsabilidade, digamos assim. Então eu decidi e eu fui para cima mesmo, criei o meu Instagram, comecei a produzir muito conteúdo diariamente lá no perfil, e as pessoas começaram a me notar e do nada assim, né? Com toda essa produção de conteúdo diário, eu comecei a ter um crescimento que eu nunca imaginei na minha vida. Eu, assim, em 7 meses, 6 meses de perfil, eu consegui chegar a um número gigante de seguidores. Hoje eu acho que eu tô com 26,100 mil seguidores. E isso pra mim é muita gente e eu comecei a ter muito retorno positivo de pessoas que falavam comigo, pessoas falando que eu ajudava muito elas, de clientes chegando pra mim falando que queriam fazer ensaios só se fosse comigo, por conta do que eu posto, por conta da pessoa que eu sou. Então eu comecei a ter muita satisfação profissional assim nessa área e hoje eu realmente não vejo eu atuando em outro nicho da fotografia. Isso pode mudar, claro, né? Eu acho que com esse desenvolvimento profissional eu entendi que dentro da fotografia, algum outro dia eu posso querer fazer outra coisa e eu acho que se eu seguir nessa mesma linha de me dedicar mesmo e ter a certeza de que eu quero, vai dar certo, não tem como dar errado. Hoje na fotografia de comida, como é um nicho muito mais comercial, né, em comparação com o nicho dos retratos, porque nessa parte de retrato a gente trabalha muito com autoestima, com emoção, e no nicho de fotografia de comida a gente trabalha muito com a parte que é necessária para os empreendedores de hoje, né? Fotografia de comida é o que faz as empresas vender, basicamente. Então hoje eu ganho muito, 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 muito melhor do que eu ganhava na época da fotografia de retratos. Não trabalho menos, muito pelo contrário, trabalho bastante, porque é um nicho que exige muito mais planejamento e, apesar de tudo, eu gosto demais, assim, gosto de toda a rotina, gosto de toda a parte de produção, principalmente, porque eu sinto que é uma área que eu consigo desenvolver muito a minha criatividade, eu consigo me expressar, basicamente, e é uma área que sempre me anima, porque toda vida eu consigo fazer algo diferente, todo cliente é diferente, todo cliente tem um briefing diferente, então cada empresa tem características que eu preciso entender e montar produções de acordo com essas características. Então, até hoje, pelo menos, nunca fiz nenhuma produção totalmente igual, sempre penso em coisas diferentes, então isso me anima muito a continuar nessa área de fotografia de comida. Desde a época de fotógrafo de retratos, uma das minhas vontades era ensinar. Eu gosto muito de estar assim, em frente às câmeras, apesar de no começo ter sido bem difícil me adaptar, mas eu gosto muito de estar em frente às câmeras e com todo esse público chegando até mim, dando feedback de que eu estava ajudando, eu comecei a ficar muito satisfeito com isso. E aí eu coloquei para mim como uma meta fazer algum lançamento de alguma coisa que eu pudesse ajudar muito mais pessoas. E aí essa é uma ideia atual, inclusive, spoiler aí para quem está assistindo o vídeo. Esse ano ainda vai ter um lançamento que eu estava planejando. Eu não imaginava que fosse acontecer tão rápido, mas eu estou muito feliz, muito empolgado com isso e eu prefiro não ter perspectivas para futuro, muito futuro, entendeu? Eu prefiro ter uma coisa assim mais certa e aí eu prefiro pensar em termos de 1, 2 anos. Então meu foco agora é continuar atendendo os clientes que eu estou atendendo, continuar atendendo novos clientes, porque eu gosto muito da parte de fotografar, mas também estou realizando esse desejo que eu tinha de ser professor, né? De ensinar as pessoas através de algum lançamento online.
E é isso, esse foi um pouco da minha história. A gente corta mesmo algumas coisas, né? Porque nessa pressão, assim, de estar falando para uma câmera, a gente acaba esquecendo uma coisa ou outra. Mas eu acho que eu dei, assim, um resumo de basicamente o que aconteceu na minha vida. E acho que se eu pudesse deixar uma mensagem aqui, eu diria para vocês realmente seguirem aquilo que vocês acreditam, porque quando a gente faz uma coisa com muito amor, muita vontade e dedicação, as coisas tendem a dar certo. Assim, eu acredito muito em energia e as energias fluem. Mas claro que tudo precisa ser feito com muita responsabilidade, né? Imagina aí, eu larguei 2 cursos, não contei para as pessoas da minha família, não tive tanto apoio assim para largar esses 2 cursos, seguindo o que eu acreditava mesmo. Eu não considero que eu fui uma pessoa responsável, principalmente na minha primeira transição, né, de biologia para publicidade. Foi uma coisa meio que na emoção, assim, eu não pensei tanto, eu só queria mesmo a fotografia. E não recomendo que você seja assim, às vezes a gente tem vontade mesmo de chutar o balde e fazer o que a gente quer. Mas é importante que a gente faça tudo com muita responsabilidade, se dedicando mesmo ao que você acredita, porque vai dar certo. Acredite, vai dar certo. E aí, para fechar, queria só agradecer ao convite, né? Foi muito legal estar aqui. É a minha primeira experiência, na verdade, tendo uma pessoa assim gravando uma entrevista sobre a minha vida, né? Eu até falei assim pro Leandro que eu não achava, não tinha essa dimensão que eu poderia inspirar outras pessoas, e é muito legal assim saber que muitas pessoas podem se inspirar com a minha história, e principalmente a galera que é aspirante nessa parte da fotografia, me usar como inspiração, como imagem e seguir profissionalmente nessa área. E para quem não me conhece, já me segue lá nas redes sociais, o Leandro vai deixar aqui, ou aqui, não sei, em algum lugar aí. Me sigam lá porque tem muito conteúdo legal e tem muita coisa nova acontecendo, então acho que vocês vão curtir muito. E é isso, obrigado, até o próximo vídeo.